então tudo vai ficar registrado para uma posterior consulta, né? E estamos aí no aguardo do secretário, que me mandou uma mensagem agora no WhatsApp dizendo que ele ainda estava em reunião no Hospital Santa Casa e que ele vai se atrasar uns 5, 10 minutinhos para iniciar conosco. Então, daqui a uns minutinhos ele deve estar entrando aí, né? Aproveito nesse momento, né, para reiterar que essa é uma iniciativa espontânea do grupo de escolas de educação infantil, né? Não é ligado a nenhuma entidade, embora tenhamos muitas pessoas aqui ligadas a entidades, né, que nos fortalecem, que fazem com que a gente consiga trabalhar de forma organizada, né? Foi uma iniciativa que partiu de uma das nossas parceiras aí, que é a Fernanda Fonseca, né, que tomou a iniciativa de buscar esse diálogo diretamente com o nosso secretário e recebeu a merecida atenção, então ela fez isso por todas nós, né? E agora a secretária Sônia já está entrando e talvez a gente possa... Não acho que não é adequado a gente iniciar sem o secretário, vamos aguardar. Secretária Sônia, seja muito bem-vinda à nossa reunião. Acabei de receber a notícia, né, do secretário Jean Torman, que está finalizando uma reunião na Santa Casa de Porto Alegre, e por isso ele vai atrasar alguns minutinhos, mas em breve deve estar conosco. E aí nós temos já condições de iniciar as nossas pautas, né? Já foram enviadas previamente, eram 8 perguntas, basicamente, né? Perguntas bem construídas com a colaboração das meninas que estão participando hoje aqui, né? As proprietárias que vivem no dia a dia aí as dificuldades, os desafios dessa quarentena, que não está sendo só para elas, está sendo para todas as empresárias, né? Mas que elas são um segmento que tem as suas particularidades. Então, nós ficamos muito, muito felizes que prontamente a Secretaria de Educação, através da secretária Sônia, pôde fazer essa conversa conosco, assim como a saúde também. Então, a gente aguarda uns minutinhos. Secretária Sônia, eu coloquei a reunião para gravar. Eu não sei se tem algum problema, se podemos deixar gravando para uma consulta posterior ou para compartilhar. Não tem problema? Secretária, eu liberei o seu microfone, se em algum momento a senhora quiser aproveitar e fazer algum comentário. A gente não vai dar o início formal, porque vamos aguardar o secretário, né? Mas se quiseres aproveitar esse espaço para alguma coisa. Não, eu aguardo o dia tranquilo, assim, quero dizer que a gente está à disposição, né, como sempre esteve, a Marileia já intercedeu algumas vezes aqui, e eu já conversei por telefone, pessoalmente, com muitas proprietárias de escolas particulares, eu sei que é um momento de angústia, de ansiedade, né, e isso não acontece só na rede privada, na pública também, né? Então, é um momento novo para nós e a gente está aí para junto, né? E buscando algumas soluções. Ótimo, secretária, muito obrigada. Nós temos 29 participantes até o momento, né? Então, tão logo o secretário entre, a gente dá início, né? Nós formulamos aí essas 8 perguntas com base num formulário enviado a todas as participantes de um grupo de WhatsApp de escolas particulares, né? É um grupo que, pelo que eu entendo, ele não se encontra presencialmente, ele existe basicamente no WhatsApp, mas elas conseguem, através desse grupo, trocar várias informações. Então, é bem importante que haja esse alinhamento, né, com as secretarias, com os órgãos responsáveis aí para nos darem informações verídicas, né, para que a gente não fique aí especulando ou até daqui a pouco se nutrindo de informações que não procedem. Então, é um momento muito oportuno aí para a gente. Vamos aguardar, então, o secretário Jean. E eu gostaria de pedir também a conselheira, a presidente do conselho, a Silvana, ficou de se juntar a nós. Se alguém perceber a entrada dela, por favor, me comunique, né? Porque às vezes a pessoa ela entra com o nome do seu aparelho, né? E aí talvez eu não a reconheça prontamente. Muito bem. Então, mais uma vez, secretária, reforçando, né? Essa é uma iniciativa
independente, né, das escolas de educação infantil, das escolas particulares especificamente. Nós não estamos vinculadas neste momento a nenhuma entidade, né? Estamos aqui como classe empresarial, né, do segmento da educação, para ouvirmos aí as orientações, as recomendações das secretarias. Essa, pelo que eu vi, por enquanto, a Silvana do Conselho não está. Ah, ela acabou de me perguntar aqui. Nem a Thalina convidada também para prestigiar, Sim. também não está. Ok, a Thalina eu reconheço, aí eu não sei, eu vou mandar novamente aqui o convite para a Silvana, ela acabou de me chamar aqui. Já estou colocando para ela que já estamos na sala. Eu não havia enviado para ela o convite, o link, né? Enviei o convite, conversamos e enviei o link. Agora ela deve estar se juntando a nós a qualquer momento. E torcendo aí para que o secretário possa se desocupar o quanto antes, né? Para darmos andamento aqui. Bom, como nós falamos anteriormente, nós teremos 2 representantes aqui das proprietárias de escolas de educação infantil, né, que se dirigirão aos secretários, né, fazendo as perguntas, aquelas previamente enviadas, né, talvez esclarecendo alguma questão, que é a Ana Paula Nietzsche. Ana Paula, se tu puder nesse momento dar um oizinho aí para o pessoal te ver, né, se quiser até abrir o teu microfone, porque às vezes na tela. Sim, se não fala, não vai na tela, né? Oi, gente. E também a Juliana Costa. Juliana que estará conosco, interagindo em nome desse grupo. Então, Ju, por favor, dá um oizinho aí na tela e dá um oi verbal também, para que apareça aí. Oi, gurias. Oi, Alan, tudo bem? Dá uma olhadinha, acho que a Silvana ingressou. Ótimo, ótimo. Isso aí. Ah, sim, tá ali a Silvana. Estou aqui, boa tarde, gente. Boa tarde, Silvana. Seja Tarde. bem-vinda. Estamos Obrigada. aguardando o ingresso do secretário de Saúde para iniciarmos formalmente a reunião. Ele está finalizando uma reunião na Santa Casa, né? Nos informou que ia atrasar uns minutinhos. Uhum. Já está aqui conosco a secretária Sônia, né, da Educação. O vereador Sim. Alan Vieira também já está aqui conosco. E mais 31 proprietárias de escolas de educação infantil, né, que estão interessadas aí nas orientações. Sim, eu imagino. Nós combinamos, Silvana e demais que entraram há pouco, que somente 3 pessoas, né, representarão este grupo. Eu farei a mediação, né, dessa conversa. Estamos gravando aqui, né, para que tudo fique registrado, para uma possível consulta futura ou para compartilhar com quem não pôde estar aqui hoje. E também a Juliana Costa e a Ana Paula Nietzsche se dirigirão aos secretários fazendo as perguntas previamente enviadas, né? Então, por uma organização aqui do nosso tempo, né, só os 3 realmente são convidados a falar, né, com os secretários. E aí, dependendo do nosso tempo, ao final, pode ser que a gente, né, traga aí algumas outras questões, mas temos que otimizar muito o tempo aí dos secretários, que, como de muitos de nós também, está bem escasso, né, mas agora eles estão aí cuidando de uma turma grande aí do nosso município. Ok, Sônia.
Deixa eu olhar. Se o secretário entrar, por favor, alguém me avisa, porque agora nós estamos com 35 participantes. Já estamos em 2 telas. Talvez ele, assim que entre, né, comunique. Mas talvez não. Então, por favor, me ajudem aí a cuidar. Tá bem? Nós temos nesse aplicativo do Zoom uma possibilidade de chat. A gente não vai fazer perguntas, né, para os secretários que já não foram previamente enviadas, mas se alguma proprietária tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode colocar ali no chat que eu copio e talvez a gente possa responder essas questões numa próxima oportunidade ou enviar, né, no privado depois que a secretaria nos dá algum tipo de retorno. Então, podem usar o chat nesse sentido também, tá certo? Eu vou continuar fechando os microfones aqui, então, de todos. E a gente aguarda aí a entrada do nosso secretário para darmos início. Ô, Sami, se me permite. Se me permite. Sim, vamos Alan, lá. posso falar? Rapidinho? Claro, Alan. Sim. Eu até não, mandei um WhatsApp pelo Jean aqui, ele falou que já está conectando aí. Só para até aproveitar o tempo enquanto o secretário não se conecta, eu quero ressaltar o trabalho que tu tem feito aí, mediante até na SIGRA, de grupos, mas também a Juliana e a Ana, né? Eu vou falar o nome das duas e acredito que todas se sentem representadas, porque é muito importante. A reunião que a gente participou, a Silvana estava junto também, agradecer a Silvana, que é a presidente do conselho. Então, esse movimento que vocês têm feito é muito importante, porque a Silvana representa o Conselho, né, Municipal de Educação, a Sônia é a secretária municipal de educação, vocês são as proprietárias das escolas, né, eu, mais outros vereadores, fazemos parte da Comissão de Educação da cidade. Então, acredito que esse é o caminho, né? A gente sabe de todas as nossas dúvidas, nossas angústias, mas eu quero parabenizar assim, esse movimento de vocês. As gurias ali nos acionam sempre, que o importante também é justamente nós prezar pela verdade e pela informação correta, né? Para vocês todas puderem se planejar e juntos a gente conseguir sair dessa pandemia que é o coronavírus, que é esse bichinho aí que tem nos incomodado. Mas quero parabenizar a Sânia, então, nome da Juliana e da Bárbara, da Silvana e da Sônia, que são todas as representantes aqui da educação infantil aqui da nossa cidade, tá bom? Perfeito, Alan. Nós tivemos agora a entrada do secretário Jean. Eu não sei se ele está nos ouvindo já. Acho que ele ainda não, acho que ele está sem o fone ainda, né? Acredito que ele deve brevemente já estar nos ouvindo. Secretário Jean, está nos ouvindo já? Está sem o fone. Secretário, o senhor está nos ouvindo já? Ainda não. Ah, tá bem. Eu estou ouvindo vocês. Vocês me escutam? Sim, estamos escutando. Tá, perfeito. Secretário, só um parêntese bem rapidinho, aproveitando a fala do Alan aqui, né, que parabenizou, né, as envolvidas nesse processo de buscar diálogo, né, representando as escolas de educação infantil. Mais uma vez reiterar, né, que essa nossa reunião com as secretarias é uma iniciativa independente. Nós não estamos aqui representando uma entidade, né? Embora, sim, algumas deste grupo aqui hoje façam parte da SIGRA, que é a nossa entidade que apoia, né, os empresários. Temos lá um núcleo de proprietárias de escola infantil, mas hoje estamos aqui não pela entidade SIGRA, e sim de forma independente, como um grupo muito maior, né, que participa dessa comunidade aí das escolas particulares de educação infantil do nosso município. Secretário Jean, por favor, fica à vontade. Nós tivemos a entrada aí também da Thalina Romano, que é vice-presidente do Sindicreches, né, que vai nos acompanhar também. Thalina, estão com a gente aqui o Alan Vieira, que é o nosso vereador aqui, também presidente da Comissão de Educação do município, a secretária de Educação, Sônia, e a presidente do Conselho, Silvana, e as proprietárias de escolas de educação infantil. E agora conosco o secretário Jean Thorman, secretário da Saúde, né, que passa a palavra agora. Por favor, Jean. Se vocês puderem... eu estou em deslocamento para um veículo, tá? Estou no Hospital Santa Casa, aqui em Porto Alegre.
mais 2 minutos eu consigo me sentar e focar. Certo, estamos aqui no aguardo. Ana e Juliana, algumas perguntas a gente não tem de forma muito específica, né, a quem se destinam, se é o secretário da Educação, a secretária da Educação ou o secretário de Saúde. Então, caso vocês queiram colocar a pergunta, né, e os secretários definirem quem tem a melhor resposta aí, quem tem o que compete à sua área, né, para nos passar a orientação também. Fiquem à vontade. Ok. Vou começar, então? Vamos aguardar o secretário Jean fazer a sua introdução. Não sei se o secretário está nos ouvindo nesse momento. Secretário, quando puder nos ouvir, nos informe para a gente dar início aí. Tá sem o microfone. Tem que atualizar o microfone dele. Aqui, vou liberar. Ok, desculpa, secretário, não ouvimos. Eu estou escutando vocês. Vocês me escutam? Agora sim, perfeito. Secretário, não sei se o senhor quer comentar algo na introdução dessa reunião. Bom, posso, sem problemas. Não escutei as falas nem do Alain, nem da secretária Sônia, se já fez, nem de ninguém do grupo, tá? Acabei de ingressar aqui na sala de bate-papo, por estar saindo de uma outra reunião, também por vídeo e presencial, aqui com um grupo de colaboradores da Santa Casa em Porto Alegre. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês e o interesse de vocês em procurar informações junto à Prefeitura Municipal para um momento que é, sim, muito delicado e pertinente dialogarmos. É a vida da cidade no aspecto de circulação, de mobilidade, de economia, de saúde, que está em discussão, que está mais do que nunca em evidência, e a participação de todos, o engajamento de toda a comunidade é que pode fazer diferença nesse momento, né? E daqui para frente, nós teremos um longo período de enfrentamento a essa pandemia.
Então, tratar disso vai ter que ser algo talvez mais periódico, mais permanente na nossa disposição de falar a respeito. É bem verdade que por muito tempo, sobre os serviços privados, o poder público acaba mantendo uma certa distância, né, por conta de que atua através das ações de fiscalização, das ações permanentes de acompanhamento das atividades que são supervisionadas por nós. E no dia a dia não existe, talvez, uma comunicação tão próxima quanto esse momento está nos proporcionando, apesar de tão distantes, que é através aí das videoconferências e videochamadas. Eu recebi aqui, Sami, e não sei se consigo ou devo encaminhar assim, não sei quem é que está mediando aí a nossa comunicação, um rol de perguntas aí que dividimos eu e a secretária Sônia para tratar com vocês. Eu não sei como é que tu quer que eu encaminhe, se eu inicio lendo as perguntas e falando, ou a secretária Sônia. Perfeito, Jean. E qual é a ordem dos trabalhos que vocês querem estabelecer aí? Só me diz qual é o acompanhamento e eu me adequo. Perfeito. Eu vou recapitular, então, algumas coisas importantes aqui que foram faladas no início da reunião, que talvez não tenha ouvido, que estava sem microfone ainda. Essa reunião ela é uma iniciativa independente, né? Aqui estão 35 proprietárias de escolas de educação infantil particulares do município. Nós não estamos, neste momento, vinculada a nenhuma entidade, embora várias de nós participemos, né, de várias entidades. Então, é uma iniciativa realmente livre, né, em nome da classe, do segmento e da necessidade do nosso município. Então, temos aqui conosco o vereador Alan Vieira, a conselheira Silvana, a vice-presidente do Sindicreche, Stalina, e a secretária de Educação, Sônia, e a tua presença, né, para nos orientar aí nesse momento de tantas incertezas. Nós imaginamos que 2 pessoas pudessem representar esse grande grupo, né, a Ana Paula Nietzsche e a Juliana Costa, por já conhecerem muito a realidade da maioria das proprietárias que estão conosco aqui hoje. E talvez a gente possa fazer as perguntas e o senhor devolver as respostas, ou a secretária, quem for a pessoa mais indicada, né, de acordo com a área de atuação, ou pode prontamente já, pode ser, então, quem inicia, meninas? Já podemos, então, fazer a pergunta, daí o secretário ou a secretária, né, podem abrir o microfone e já colocar aí a sua orientação, a sua explanação. Sônia, o vereador Alan também, se puder contribuir naquilo que lhe for pertinente, enfim. Perfeito, obrigada. Bom, com certeza as nossas perguntas... Cortou? Pois é, tá vindo bem cortado o áudio para mim. Eu acredito que, como ele está em deslocamento, isso vai acontecer, mas aí a gente recapitula, né? Eu acho que vamos dar início, então, Juliana. Sim, vamos, Sami. Tá? A gente vai fazer um revezamento, eu e a Ana, tá? Então, com base já nas perguntas que a gente já mandou para eles, a gente vai fazer a primeira, que eu acredito que seja a secretária de Educação ou a Silvana, que vão poder nos orientar melhor, tá? Como proceder com as crianças de pré-escola que os responsáveis rescindirem o contrato na instituição de ensino privado? Secretária, desculpa, o seu microfone estava desligado. Tá. Aqui, por favor, pode iniciar. A pergunta já mostra o fato consumado, né? Aquele que rescindiu o contrato. Se ele rescindiu, o que a escola deve fazer? Ela deve colocar na ficha do aluno, né, que houve a rescisão de contrato ou a quebra de contrato pelos pais, né? Listar esses alunos, né? E assim que for retomadas as aulas, esses nomes devem ser encaminhados para o Conselho Tutelar, né? Eles devem abrir FICAI para que esses pais, né, no retorno das aulas,
identifiquem para onde esses alunos foram, né? Porque se são alunos da pré-escola, eles deverão estar matriculados em alguma escola. Isso a gente fala respondendo uma pergunta que diz que já foi rescindido o contrato, né? Eu acho que a escola deve lutar o máximo possível, claro, para manter esses alunos, né? Mostrar que a escola precisa, através dos seus balancetes, das suas despesas fixas, mostrar que ela precisa manter um rendimento para poder manter o emprego dos professores, das pessoas que ali trabalham. E, ao mesmo tempo, negociar cada caso, né? Porque a gente sabe também que tem pais que estão sendo afetados por essa situação, né? Alguns perderam o emprego, alguns tiveram salários reduzidos. Então, assim, o meu conselho, né, seria que a escola atendesse casos individuais, né? Se ela tiver condições de dar um desconto padrão para todos, ótimo, mas a gente sabe que essa não é a realidade de todos, né? Assim como a gente também sabe que muitos pais podem continuar mantendo as mensalidades em dia, né? E com isso ajudando a manter a escola aí neste período em que ela não pode estar com os alunos, né? Não sei se respondi, se é isso. Acredito que sim. Vamos para a próxima pergunta, então. Só retomando, a Silvana, ela é a presidente do Conselho Municipal de Educação de Gravataí. A Sami comentou em conselheira, né? Daí pode dar alguma confusão com o conselho tutelar, né? Qual a orientação para a recuperação dos dias letivos na educação infantil, na pré-escola? Nós ainda aguardamos, né? Eu acho que a Silvana pode esclarecer melhor isso, né? A gente ainda aguarda uma normativa, né, do Conselho Municipal de Educação. Nós fizemos parte de um sistema e quem vai nos orientar nisso, né, é o Conselho Municipal de Educação. Então, a Silvana, eu acho que é a mais qualificada neste momento, até porque ela também tem estudado bastante sobre isso, né, e também aguarda aí Ok, então qual a orientação para a recuperação dos dias letivos para a pré-escola? Ana, então, nós estamos esperando, temos estudado bastante, reunido bastante com todo o Estado, na verdade, né? Eu faço parte da União dos Conselhos do Estado do Rio Grande do Sul, e a orientação para que todos os municípios não fizessem nada em relação à consideração de dias letivos, nem de horas letivas, né? Mas que na medida do possível, eu sei que muitas escolas fizeram, mandaram mensagens, mandavam atividades, ainda estão mandando algumas escolas, né, privadas e também as públicas, algumas atividades para os alunos fazerem neste momento, para que não se perca o vínculo, nem com a criança e nem a criança com a escola. Mas em relação a dias e horas, ainda está tudo muito incerto. Depois eu vou passar para vocês uma minuta do parecer do Conselho Nacional de Educação, que nós já vínhamos discutido desde há uns 15 dias atrás, nós tivemos uma audiência pública. Eu mando o link para vocês depois, se vocês não tiverem amanhã, terá um novo webinário com o pessoal do Conselho Nacional de Educação. E o que ele aponta, este parecer? Nós só podemos normatizar para o nosso sistema depois que tiver uma regulamentação a nível nacional, porque senão ficaria cada município fazendo alguma coisa muito discrepante de outro. Então, nós estamos aguardando o que está vindo do nacional e que ele aponta, inclusive, para a educação infantil, a contramão de todas as proposições, todos os estudos e das próprias diretrizes da educação infantil. Este novo parecer, ele está apontando para a EAD, inclusive para a educação infantil. Nos moldes que a gente sabe como funciona, né? Nem todos os nossos alunos, eles têm acesso, nem todas as famílias têm a condição
de orientar, de ser o seu tutor pedagógico. Imaginem, né? Nós trabalhamos com uma realidade muito adversa, em que tem escolas privadas, de educação infantil privadas, que tem um público bastante generoso, bastante diferenciado, a gente sabe disso. Tem outras escolas que é de uma população de um nível de escolaridade não tão condizente a nível de poder ajudar as crianças. Então, a gente ainda está nesse aguardo. E na questão das contribuições também, que está num período de contribuição para este parecer. Eles chamaram de consulta pública, né? Então, a gente está entrando via e-mail e mandando as nossas contribuições, mas eu tenho certeza de que não mudará nada. Vai continuar com essa proposição de permitir, né? Ele não é impositivo, ele permite que as aulas sejam, então, à distância, ou aulas remotas, como eles chamam, ou então que ao término, né, deste período de excepcionalidade, as aulas sejam presenciais, podendo também, durante este período das aulas presenciais, fazer a questão de contraturno, que não é a realidade da maioria das escolas privadas de educação infantil, porque elas já oferecem, né, já ofertam a educação integral. Mas, então, são uma série de elementos que a gente tem que avaliar, e, assim, ó, tudo e qualquer normativa que o Conselho fizer após, tanto a normativa que vem federal para a gente estudar, e também para o nosso sistema, nós vamos contar muito com a ajuda de todos. Como é um período de excepcionalidade, nós vamos sim precisar que vocês componham um grupo de estudo conosco para saber o que é melhor para cada realidade, assim como representações dos conselhos escolares também, do própria Câmara de Vereadores, o trabalho conjunto com a Secretaria de Educação, que tem sido impecável neste momento, e aí eu digo para a secretária Sônia, ela sabe do quanto que a gente procura sempre trabalhar em conjunto, né? Mas diferente de outros municípios, o município de Gravataí, ele teve uma atitude conjunta no momento da suspensão das aulas, em que vamos aguardar o que vai acontecer. E enquanto algumas escolas estavam com muita ansiedade em como fazer para recuperar, em alguns municípios, e muitos municípios enviaram atividades de um jeito não tão acessível a todos, né? O nosso município ele se manteve muito tranquilo, então isso também deixou o Conselho muito confortável para que depois de dar uma acalmada e depois do retorno a gente vê como vai fazer, ou antes mesmo do retorno, se o Conselho vai se pronunciar em relação à atividade à distância, que é muito complicado. Vocês que são da educação infantil, vocês melhor do que ninguém sabe como é que um pai vai ajudar uma criança na interação, né, com as brincadeiras, e que é a experiência, que é a interação. Então, assim, é passar hoje, o Conselho Nacional de Educação, ele está passando hoje, através deste parecer, a competência do professor. Então, é muito complicado, isso gera para o futuro também complicações muito sérias do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista do próprio profissional, principalmente da educação infantil. Então, são coisas que nós vamos ter que avaliar. E nós vamos avaliar junto, pessoal. Assim, ó, não pensem que será uma construção de um parecer, que o conselho vai sentar com seus conselheiros, vão reunir, vão pensar em alguma coisa. Tem que ser uma construção coletiva, tem que ser alguma coisa muito coerente com a realidade da nossa rede, porque ele é um período extremamente especial e específico, que não pode ser de qualquer jeito, e nós precisamos, neste momento, mais do que nunca, trabalharmos juntos. Porque, na verdade, as crianças do nosso município, eles são uma só. Hoje são de uma escola, amanhã eles serão de outras, e o tratamento ele tem que ser igualitário para todos. Eu não sei se eu ajudei ou se eu botei mais caraminhola na cabecinha de vocês, mas vocês sabem que eu estou sempre à disposição para qualquer coisa, guris. Sim, agradecemos bastante a tua participação e me pareceu bem atendida a pergunta. Muito bom. Vamos passar para a terceira. Silvana, só ressaltando uma coisa, né? Tu conhece de perto a nossa realidade porque tu já nos ouviu outras vezes, né? Uhum. Então, assim, para nós de escolas particulares, né, já tentando manter a obrigatoriedade das crianças de pré-escola, já vai ser difícil, né? Já com toda a lei que tem em cima, e conselho tutelar, e isso e aquilo, e para as crianças de 0 a 3 anos, né? Então, com toda essa pandemia, eu acredito que até o final do ano essas crianças vão migrar das escolas e vão acabar ficando em casa, né?
o que ainda vai agravar mais a nossa crise, né? Infelizmente, eu penso isso também. Então tá, vamos passar para o próximo tópico, tá? Tendo em vista que parte das... Ô Ju, só interrompendo, mas depois a gente pode conversar de algumas sugestões para que esses pais não saiam de vez. Eu sabe que eu me preocupo muito, me preocupo mesmo, sou muito sensível à questão das escolas privadas, principalmente desse grupo que vocês formaram, que são um grupo extremamente preocupado e estão ali para fazer o que é certo, entrar dentro das normativas. Então, eu tenho pensado em algumas possibilidades para tentar ajudar vocês a fazer com que esses pais não declinem de vez do seu contrato. Mas depois a gente pode conversar. Ai, que bom. Legal. Que bom. Obrigada. Tá, vamos para a próxima, então. Tendo em vista que parte das famílias já estão retomando as suas atividades laborais e muitos estão precisando recorrer aos cuidados de mães crecheiras ou avós, gostaríamos de saber da viabilidade de, mediante protocolo de saúde escolar, que fôssemos reconhecidas como serviço essencial. Dessa forma, com a capacidade máxima de atendimento reduzida, poderíamos atender essa parcela de pais que prestam os serviços essenciais, né? Nos setores da saúde, segurança, alimentação e indústrias. Acredito que abre para os dois secretários e a própria Silvana, né? Eu não sei se o secretário da saúde talvez seja mais indicado que nesse momento. A maior pergunta hoje que os pais fazem, onde vou deixar o meu filho? Eu penso que o Jean pode responder melhor essa questão. Eu acho que ele deve estar na Freeway, eu acho que de repente não está ouvindo. Quer que repita, secretário? Não, eu tenho a pergunta aqui, que esta seria uma resposta do Jean nos nossos... Não, sim, eu perguntei para ele, eu achei que ele estava ouvindo. Sim, eu perguntei para o secretário, achei que ele tinha ouvido. Eu acho que ele deve, porque às vezes na Freeway ele deve estar retornando, às vezes cai o sinal do telefone. Sim. Eu vou ligar para ele aqui. Eu vou ligar para ele. Perfeito, Alan. Quem sabe a gente passa para uma próxima pergunta, que talvez a secretária Sônia possa nos responder. Não sei, meninas. Nas divisões aqui, eu responderia a sexta. Perfeito. Então, se quiser já adiantar, secretária Sônia, por favor. Não sei se alguém quer ler a pergunta. Vou ler então. É possível, secretária, direcionar uma ou duas pessoas da SMED para planejarem, neste período de quarentena, formações pedagógicas a nós, escolas infantis privadas, para tão logo nós retornarmos às nossas atividades, sejamos assistidas por interações em grupos, assim promovendo uma breve recuperação do emocional de toda a equipe. Sendo uma ação do município, não traria custos para as escolas. Bom, isso eu hoje ainda conversando com a Patrícia, né? A gente tem feito, a Patrícia é a coordenadora da educação infantil aqui na Secretaria de Educação. Hoje nós conversamos, ela tem feito formações, né, com os supervisores das nossas escolas, orientando, porque hoje, né, a gente tem vários links, vários profissionais, né, à disposição, inclusive gratuitos, né, com formações para os supervisores, para as escolas. Hoje tem uma gama enorme de voluntários fazendo isso e as nossas escolas têm aproveitado isso, né? Então, assim, a Patrícia se prontificou, né? Vocês mandando para nós o contato de telefone dos supervisores das escolas, a gente pode fazer um grupo e ela organizar reuniões online com orientações, onde buscar, onde encontrar, né, essas formações gratuitas sem custo, e até mesmo ela pode fazer, ou o nosso pessoal do pedagógico aqui, também a gente tem algumas
sugestões, né, de formações e de orientações para passar para os professores, né, a princípio para os supervisores, e aí eles fazerem as formações com os seus professores, né, cada escola buscar aí, de alguma maneira, né, provavelmente seja online, de fazer formações para os seus professores, para as suas equipes, enfim, nesse sentido. Mas a gente se coloca à disposição nisso sem problema nenhum. Durante agora esse período, eu acredito que a maioria das colegas já estejam com seus profissionais também a nível de coordenação deve estar trabalhando em casa, mas a nível de professor devem estar já com a suspensão do trabalho. A pergunta mesmo em si era uma sugestão de alguém já planejar formações para quando a gente voltar a funcionar, né? Quando tudo normalizar. Aproveitar esse tempo agora, que acredito que tem várias pessoas na secretaria que poderiam estar organizando formações para esse público particular, para nossas professoras, porque a gente entende que quando a gente voltar, elas vão voltar bem carentes de atenção, porque já estamos, né, acho que mais de quase 30 dias, tudo online. Seria uma sugestão, se possível, de parte da Secretaria de Educação, fazer formações, planejar agora para depois aplicar presencialmente. Assim, ó, fica difícil, né? Nós temos uma rede muito grande de professores e a gente já disponibiliza isso para os nossos e para todas as entidades conveniadas, né? Então, assim, a gente tem problema de espaço, a gente tem, né, problema de pessoal também, mas eu acho que todas vocês também têm supervisão, né? Eu acho que essa formação com os supervisores das escolas e eles fazerem as formações com os seus professores, eu não digo que não possa acontecer uma formação presencial, alguma coisa assim, né? Mas aí pequena, não tem como a gente fazer com a rede particular, com todos os professores, né? Primeiro porque é uma questão de espaço também, né? E é uma questão de calendário, né? A gente já tem aí um calendário a ser cumprido com a nossa rede, né? Mas orientar, buscar palestrantes, ajudar a formar ou organizar uma formação, isso a gente pode fazer sem problema nenhum. A gente tem alguns contatos de pessoas que fazem formação gratuitas, que trazem experiências até de outros municípios para cá. Eu acho que isso é muito válido e, nesse sentido, a gente pode buscar parcerias e ajudá-las, com certeza, sem problema nenhum. Sim, acredito que isso seria bem válido mesmo. Ok. Sem problema. Qual outra secretária que a senhora também pode atender? Eu acho que a 7 também eu posso falar alguma coisa, mas... Onde a gente pede a avaliação da possibilidade de participação de um representante das instituições infantis privadas na construção do plano de contingência escolar? Sim, é que são realidades diferentes, né? Como a Silvana mesmo falou ali, no sentido da recuperação, né, desses dias letivos. Mas assim também é na construção de um plano de contingência escolar. Eu acho que seria viável que as escolas particulares se reunissem e organizassem, né, dentro da realidade que é mais próxima, né, que vocês organizassem um plano, né? A gente até pode dar algumas orientações daquilo que a gente está seguindo, daquilo que a gente está fazendo, né? Mas são realidades diferentes, né? Mesmo na pública, na escola pública, a gente tem
situações diferentes já em bairros, né? Uma escola para outra, a realidade já é diferente, já é difícil de organizar sempre um plano de rede, porque são situações diferenciadas, a gente tem sempre que buscar alguma coisa que consiga ser contemplado em todas. A gente é o caso, eu vou usar de novo aqui um exemplo das aulas em EAD. Talvez uma escola pública mais central ela tenha condições de fazer isso. Já lá no outro bairro não tem. Então a gente, quando traça uma meta, né, a gente tem que traçar ela em que todos sejam atendidos. Então, por isso, quando a gente está traçando os nossos planos aqui, a gente pensa na nossa rede como um todo. Assim também, eu acho que a rede particular tem que... Vocês já têm um grupo consolidado, a gente vê isso, né? Até pela participação hoje na live, mas com sugestões, se cada um, de repente, encaminhar aquelas medidas que estão sendo aplicadas na sua escola e, de repente, vocês organizarem um plano, né, das escolas particulares, eu acho que é mais viável do que vocês virem participar da nossa, né? Talvez seria interessante que as escolas particulares tenham representante no Conselho Municipal de Educação, né? Até porque o Conselho regulamenta toda a parte da educação infantil, né? Já estou aqui usando uma outra alternativa. Possibilidade. Uma outra possibilidade. Mas é interessante, né, a gente buscar que as escolas de educação infantil particular também tenham assento, né, no Conselho Municipal de Educação. Até porque, às vezes, a gente é muito criticado aqui na Secretaria de Educação pelas escolas particulares, porque vocês exigem muitas coisas. Por isso que eu acho interessante, né, que participem ali na construção, porque essas exigências não são nossas, não é só do Conselho, né? Isso é uma legislação que deve ser cumprida. Então, tudo isso, eu acho que lá no final, se tiver um representante das escolas particulares ali no Conselho, mais atuante, né, que participe até das comissões, ficaria bem mais representativo, né? E às vezes, com uma melhor compreensão das escolas do que a legislação, do que fica só o que a gente fala, o que o Conselho fala, por isso é interessante a participação. Sim, então a senhora acredita que as particulares se organizando para uma elaboração de um plano escolar de contingência, a gente possa ganhar um suporte, então, do governo municipal? Sim, nós podemos auxiliá-las na construção, né? Mas não sei de que maneira, em alguma coisa a gente pode até auxiliar. O município tem um plano de contingência ou segue o do Essa Estado? Responde a pergunta número 5. Tá cortando, Ana. Tá vindo? Cortou. Tá cortando. A pergunta 7 restou a 5. O que vocês acham? A pergunta 7 responde a 5. Não, eu não entendi, está cortando. A pergunta 7 restou a 5. Ana, eu queria que tu dissesse assim, ó, qual é o entendimento de vocês sobre um plano de contingenciamento? Ouviu, Ana? Ju, eu vou pedir que tu responda a Silvana, por gentileza, porque o microfone da Ana agora está cortando um pouquinho, então, de repente, Silvana, até resolver essa instabilidade. Sim, nesse aspecto nós estamos um pouco perdidas, né? Nós tivemos acesso a um plano de contingência de escolas privadas, mas baseado no plano de contingência que o governo federal mandou, né?
Aí eu queria ver com vocês, né, para a gente tentar fazer essa possível elaboração, né, desse plano de contingência, que é todos os procedimentos de saúde, né, que a gente, depois que voltar da pandemia, vai realizar na escola. Mas se o município de Gravataí tem um, porque até então eu dei uma olhada no portal ali e não aparece, né, aparece só os decretos. Então, aproveitando a oportunidade, perguntando, vocês seguem também o nacional, ou tem o regional, ou vocês têm o municipal também? Nós temos algumas ações que a gente está fazendo, nós não temos um plano ainda, né? Essas orientações, elas têm vindo da vigilância, têm vindo da Secretaria da Saúde e algumas ações com relação ao pedagógico, né? Mas a gente segue as orientações em termos de saúde da vigilância sanitária municipal. Sim, baseada então no do governo. Isso. Uhum. Tá. Não, é o que a gente está tendo acesso também. E que daí a gente já fez todo um estudo, né? Mas aí, como a gente queria ver com vocês, se vocês iam nos auxiliar nessa parte, né? Porque a gente já deu uma boa olhada sobre a questão de desinfecção, questão de como utilizar o álcool, as máscaras, procedimento com as crianças, tudo isso a gente já está ficando a par. Assim, com relação ao retorno, né? Isso tudo, a Secretaria da Saúde, né? E a Vigilância Sanitária, ela vai passar as orientações, né, para todas as entidades, públicas e privadas. Essas com relação à saúde, né? Todas serão passadas com certeza, né? Até a retomada, ela será baseada em algumas normativas da Secretaria de Saúde. Então tá, secretária, para mim foi respondido. Me ouvem agora? Sim. Olá. Olá, secretário. Eu estava comentando, que não foi ouvido, que a pergunta 7 foi respondida e contemplou a 5. Ok. Uhum. Certo, Juliana? Daí a Juliana pode retomar a terceira pergunta, que seria para o secretário. Está ouvindo, secretário? Estou ouvindo, estou melhor Então tá. instalado agora. Então tá. Tendo em vista que parte das famílias já estão retomando as suas atividades laborais e muitos estão precisando recorrer aos cuidados de mães crecheiras ou avós, gostaríamos de saber da viabilidade de, mediante o protocolo de saúde escolar, que fôssemos reconhecidas como serviço essencial. Dessa forma, com a capacidade máxima de atendimento reduzida, poderíamos atender essa parcela de pais que prestam os serviços essenciais, né? Que são os setores da saúde, segurança, alimentação e indústria. Bom, a nossa resposta ela não vai, talvez, aquilo que, sobre essa pergunta, naquilo que vocês gostariam de ouvir. Eu não sei se todo mundo está me escutando, né? Então, qualquer coisa, a Sami aí depois media para mim. O que está estabelecido para os municípios e quais são as referências para isso? Eu vou tentar fazer uma síntese rápida aí de todo esse processo para nós. No dia 31 de dezembro de 2019, nós tivemos o primeiro caso registrado de Covid-19 no mundo, lá na China. No dia 4 de janeiro, o Ministério da Saúde notificou todos os municípios para que elaborassem um plano de contingência e ações em saúde, antevendo uma possível pandemia, que ainda nem existia. Nós elaboramos, de acordo com o prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde, encaminhamos à Secretaria Estadual da Saúde, Ministério da Saúde, com as nossas ações, com o nosso raio de ações planejado para o enfrentamento a uma pandemia que ainda não existia. Durante o mês de fevereiro, tivemos reuniões e chamadas como essa que estamos fazendo com vocês, com técnicos do Ministério da Saúde, em especial tratando disso. E de lá para cá, porque
fenômeno todo foi muito rápido. As coisas estão acontecendo de forma muito rápida. O Ministério da Saúde, junto com o governo federal, estabeleceu diretrizes as quais os demais entes federados devem cumprir. Então, no que diz respeito, por exemplo, à pergunta de número 3, de classificar-se o serviço de educação como um serviço essencial. Os municípios não podem alterar o regramento estabelecido pelos estados e pela União, de forma a serem mais permissivos. É isso que está dizendo o Ministério da Saúde. O que isso significa? E eu vou dar um exemplo singelo, assim, mas que é fácil compreender. Se o Ministério da Saúde diz que as aulas estão, por orientação dos seus profissionais, junto com o Ministério da Educação em conjunto, se a normativa nacional diz que as aulas de todo o calendário nacional, das universidades, das escolas de ensino médio, de ensino infantil, de ensino fundamental, estão suspensas até o dia 30 de abril, por exemplo, os municípios não podem dizer que isso vai ter validade no seu território, por exemplo, somente até o dia 21 de abril, somente até o feriado. Os municípios só podem ter cláusulas mais restritivas. Então, digamos, no dia de hoje, o decreto do governador do estado diz que as aulas estão suspensas até 30 de abril. Se o município, ciente da sua realidade, da sua capacidade de serviços de saúde instalada, da sua capacidade de mão de obra em saúde instalada, reconhecer que não é capaz de retornar às aulas após 30 de abril, mesmo o governo do estado permitindo, ser mais restritivo eu posso. Menos restritivo, dizer, não, nós já estamos prontos para voltar às aulas, para retomar as atividades, nós não podemos. A gente não pode permitir mais do que a União e o Estado autorizam. Somente prolongar medidas de acordo com a nossa realidade local. Então, a classificação de um serviço essencial, embora no aspecto de educação, e está escrito na Constituição que educação é direito de todos, é assegurado a todos, mas também está dito nessa legislação que nós temos de última hora, agora vigente, que nós vivemos uma situação excepcional, que autoridades de saúde do mundo inteiro ainda não sabem como tomar todas as ações para todo o raio de ações que ela atinge. Então, por conta disso, nós não vamos conseguir declarar ou prever que o serviço de educação privada ou de saúde ou de educação pública mesmo do município tem condições de avançar ao ordenamento estadual e nacional que está vigente. E aí, por que também digo isso? Porque nós não vamos conseguir demonstrar, o Ministério da Saúde criou fórmulas. Hoje, no noticiário, já está se falando muito sobre isso. Capacidade instalada, equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde contratados, tem uma série de requisitos para que os municípios possam gradativamente retomar as suas atividades. Se não atingir todos aqueles índices, nem gradativo recomeça. Então, esse é o horizonte. Na fala de ontem, o governador já sinalizou que não deve ter uma retomada de educação nesse período ela não deve acontecer após 30 de abril, deve ter um novo prazo fixado. É claro que isso preocupa, né? Eu tenho 1.400 profissionais de saúde na Secretaria da Saúde. Eu já tenho mais de 300 fora de combate, sem condições de trabalhar, ou por atestado médico, ou por doença crônica, ou pelo fator idade. E para todos, além dessas perdas, eu também preciso do que eu escuto que consta nessa pergunta de vocês. Eu tenho profissionais de saúde que não têm com quem deixar os filhos. E eu preciso desse profissional trabalhando. Mas nós não temos autoridade para excepcionar
o funcionamento de atividades escolares neste momento. Por que eu também digo nesse momento? Porque está tudo sendo muito dinâmico. Assim como eu estou afirmando isso hoje, quando é amanhã o ministro da Saúde, junto com o presidente da República, dá uma declaração completamente diferente, expede uma portaria completamente diferente, que é o que tem regrado hoje os estados e os municípios, autorizando, mudando esse entendimento. Mas o entendimento vigente neste momento é este. Então, por isso que nós não vamos conseguir avançar em uma permissão neste momento. Ah, isso pode mudar? Pode mudar. Mas o que está vigente hoje estabelecido não é essa possibilidade. Deixa eu ver se quiserem. Talvez me perdi nas outras perguntas que vocês avançaram. Não, contemplou bem essa terceira pergunta, foi a que a Ju fez. Até porque a quarta pergunta, acredito eu, que foi bem contemplada já na terceira, mas eu gostaria de, igual, falar ela, até pela presença da Silvana e do Alan, que de repente não tiveram acesso a esses questionários. Temos a informação, né, por parte de 70% das escolas infantis privadas do nosso município, que os seus clientes têm quase a metade dos clientes estão rescindindo os contratos por estarem trabalhando e se obrigarem a deixar seus filhos em cuida-se, de maneira que deixam de pagar a instituição privada, que por decreto está fechada, para pagarem as conhecidas mães-crecheiras. A pergunta seria, né, que já foi contemplada, mas não seria mais prudente que se pensasse em um local, que as crianças estivessem em local onde há a existência da responsável técnica da área da saúde, que é o nosso caso, que por lei também temos essa regulamentação da Vienza, que em geral é a nutricionista, né? Eu não tenho dúvida de que mais prudente seria, tá? E vai de encontro à resposta do item 3 ali. Sim. Com certeza, todas as EMEIs de vocês têm instalações adequadas para atender o público de infantil, com as limitações, por vezes, que algumas dessas crianças têm. Tem os profissionais mais capacitados do que, por vezes, aquela vizinha, aquela mãe que cuida das crianças dos seus vizinhos. Não tenho dúvida que vocês têm estrutura de recursos humanos mais capacitada, estrutura técnica e física mais adequada para atender. Mas, de novo, eu retrocedo à questão número 3. Neste momento, não está permitido aos municípios ampliar as restrições estabelecidas pelo governo federal e pelo governo dos estados. Então, se isso mudar, por que eu digo se isso mudar? Porque a gente percebe que, às vezes, as coisas mudam muito rápido. Para vocês terem uma ideia, na primeira semana dessa crise, entre 23 de março e 30 de março, o regramento quanto ao uso de equipamento de proteção individual de saúde, em uma semana, mudou 8 vezes. Olha a loucura que é eu dizer para o enfermeiro de manhã, olha, tu usa máscara. De tarde eu digo, olha, tu usa luva. No outro dia eu digo, olha, tu não usa mais nem máscara nem luva, agora trocou pelo protetor facial. Não, agora tu usa álcool gel. No dia seguinte eu disse, olha, tu não usa mais álcool gel, tu passou a usar agora um macacão com não sei o que mais. Mudou tudo o tempo inteiro na primeira semana. Agora essas mudanças têm sido semanais, já não têm sido diárias. Então é por isso, nós não descartamos que à medida que o Ministério da Saúde identificar capacidade de controlar a evolução da pandemia e que municípios de grande porte, que têm estrutura técnica adequada, de profissionais de saúde, como é o caso do que nós estamos tentando nos aproximar em termos de capacidade instalada, que nós temos uma estrutura de vigilância sanitária com profissionais de epidemiologia, de sanitaristas, de infectologia, profissionais de saúde, médicos e enfermeiros capacitados para orientação e para a tomada de decisões no aspecto da evolução da pandemia. Mas isso é uma realidade de cada município, de cada região. O que nós acreditamos?
que à medida que o Ministério da Saúde perceber a sua ampliação de capacidade instalada nos municípios, de qualificação dos grupos profissionais dos municípios, que nós já encaminhamos documentação para demonstrar, ele possa indicar que os municípios podem começar a flexibilizar de acordo com as ordens deles, com a orientação deles, mas também observando a sua realidade local. No entanto, nós não temos, nós e nenhum município tem essa permissão ainda. À medida que isso puder acontecer, aí a gente poderá repensar sobre isso. Sim, o senhor tocou numa questão que cabe ali na questão 5, que parecia já ter sido contemplada, mas agora que o senhor comentou, né, que daqui a pouco pode tudo mudar, a questão 5 seria, né, sabemos que até o momento é o governo federal que elege os serviços essenciais, trabalhando Exatamente. com a hipótese, sim, trabalhando com a hipótese que essa responsabilidade possa vir a ser de nível estadual e, por consequência, a nível municipal. É possível que a secretaria responsável já fosse trabalhando nesse plano de contingência específico para o atendimento escolar infantil, principalmente da rede particular? Eu não vou chamar de um plano de contingência. Eu não vou chamar de um plano de contingência, tá? Por uma questão técnica, mas sim, nós estamos elaborando, e acho que na live do prefeito hoje à noite ele até vai fazer uma fala sobre isso, manuais de comportamento para o funcionamento e a retomada das atividades do setor privado, de acordo com as características. Então, por exemplo, o setor comercial tem uma característica para atendimento. A pessoa que vai até uma loja de roupas, ela tem um determinado público. A que vai na farmácia, um determinado público. Quem vai na escola de educação infantil é normalmente pais e crianças, às vezes avós e crianças, né? Mas é esse público. Esse público, qual é o perfil que nós desenhamos enquanto Secretaria de Saúde? Bom, população economicamente ativa, de 20 a 45 anos, que é a grande maioria, de 20 a 50 anos. Não isolo que tenha idosos no grupo que vai ao encontro dos serviços de vocês, mas sei que isso é uma minoria. E, bom, seguindo critérios do público que vocês atendem, das características desse público, porque o que é comprovado também, já cientificamente, é que a criança ou o adolescente, ele desenvolve Covid-19 de maneira assintomática. Ele transmite para demais pessoas sem qualquer reação de sintomas. Então, quais são os cuidados à medida que essa atividade puder retornar, que ela deve ter no seu dia a dia? Quando nos for possibilitado essa retomada, nós vamos sim promover, participar e disponibilizar para vocês um manual de posturas a serem observadas, desde a entrada da criança no portão da escola, até o local onde ela convive, até o banheiro que usa, visando proteger os seus pais, as crianças, os profissionais de vocês, porque aí também é uma questão de consciência e que vamos combinar, para uma criança é muito mais difícil, né? Para a gente é difícil evitar a mão na boca, é difícil evitar tocar em superfície e se higienizar. Uma criança é quase impossível tu dizer não alcança algo para o coleguinha, nós não vamos ter capacidade de monitorar isso. Então, sim, nós vamos ter que nos preparar. Os profissionais de vocês com certeza vão ter vão ter que buscar alguma qualificação. A gente, além desses manuais que estamos elaborando para a comunidade, para toda a sociedade, nós também vamos providenciar alguns vídeos educativos para as pessoas saberem como colocar uma máscara, como higienizar corretamente as mãos, as superfícies, porque são cuidados que hoje, com tanta ferramenta de comunicação na internet, a gente está até perdido. O que vale e o que não vale. Porque tem tanta notícia, tanta imagem, tanta coisa. E estar mal protegido é mais nocivo do que não ter nada. A pessoa estar usando a máscara inadequadamente, incorretamente,
ela está muito mais sujeita a ter contato com o vírus do que se não estivesse usando nada. Então, precisa usar equipamento de proteção individual, mas de maneira orientada, de maneira adequada. Senão, o risco é ainda muito pior. Se para os profissionais de saúde, se para nós aqui isso já é difícil, imagina para quem não está habituado. Né? Então, sim, vai ser prática, vai ser mudança de hábitos, preparo. Acredito que vocês, no setor privado, porque o poder público não vai poder regular isso, vão ter que ter uma estratégia de público prioritário, que talvez vai de encontro a uma dessas perguntas que vocês me fizeram. Olha, nós vamos priorizar nesse momento as crianças que são dos profissionais de saúde e segurança. Né? Talvez, e eu nem sei, mas acredito que vocês tenham esse levantamento. Qual é o perfil dos pais das crianças que frequentam as instituições de vocês? Porque, bom, se tiver que ter, e eu não estou afirmando que será assim, mas se tiver que ter uma retomada gradativa com um público selecionado, vocês terão que estabelecer critérios. Esses critérios não é o poder público sozinho que vai fazer. E é importante vocês já pensarem nisso. Né? Porque pensarem, estabelecerem uma forma de comunicação talvez padrão, porque é importante ter sintonia e harmonia nesse momento. Se a escola A fizer diferente da escola B, que faz diferente da C, isso vai virar uma bagunça que todos vão perder o controle, todas vocês vão sentir reclamações, vão sentir insatisfação de pais, de contratados. Então, é uma grande dificuldade da qual estabelecer uma padronização e critérios seletivos de igualdade vai ser fundamental neste momento. E aí eu vou para a pergunta número 8 ali, que é a minha última também, e aí fico à disposição aí por mais algum tempinho, porque tenho mais outra reunião na sequência. A pergunta número 8 dizia: sabemos que é do interesse do governo municipal que não haja desemprego e nem a falência de nenhuma empresa, seja ela pequena ou grande, em principal as prestadoras de serviço escolar infantil, pois sabemos como tem sido difícil para o município suprir essa demanda das vagas na educação infantil. É possível já serem liberadas as vagas via judicial para as escolas cadastradas ao recebimento de criança via defensoria, para que tão logo retornemos às atividades, tenhamos essa entrada financeira, a qual dará um grande suporte para mantermos as portas abertas. Isso não é possível, por diversas razões. O judiciário, como vocês bem sabem, está fechado. Estabeleceu que os seus critérios, neste momento, para atendimento de demandas judiciais, são as que envolvam o risco, a saúde ou a liberdade, nenhuma outra. Né? Então, quem hoje, a Defensoria Pública, com toda certeza, não está ajuizando demandas judiciais buscando vaga de educação infantil. E aqueles que eram processos físicos, no caso do Juizado da Infância e da Juventude não é, em Gravataí não é, né? Talvez daqui a pouco se pense em outros municípios que daí é diferente, mas em Gravataí não é, são processos eletrônicos. Eles não estão sendo analisados neste período. Ao não estarem sendo analisados, nós não dispomos de processo com ordem judicial para cumprir. O poder público ele só pode dispor do recurso público, que é um repasse para cumprir uma ordem judicial, mediante a expedição da ordem judicial, a citação do representante do poder público, a intimação após o descumprimento da primeira ordem, que por vezes não é a de sequestro de valores. Então, não é disponível para nós antecipar valores de demandas judiciais. Primeiro, porque elas ainda tecnicamente não existem. Também não há neste momento, assim como eu imagino que está acontecendo com vocês, acho que era objeto de uma das perguntas, pais questionando se devem pagar por este serviço, né, tendo em vista que ele não está disponível. O poder público também não pode pagar neste momento pelo serviço que não está disponível.
Tanto é que nós não estamos pagando integralmente salário de merendeiras, de profissionais de higienização de escolas, porque essas atividades não estão acontecendo, né? E o poder público tem vedação legal. Nós não podemos destinar o recurso público para atividade sem ela estar acontecendo, né? Então, assim, eu encerro a minha fala para ouvir vocês, dizendo que é claro que é uma situação de muita insegurança, de uma mudança de cenários permanente. A todo tempo as informações mudam. Por isso também, nas oportunidades em que eu falo em nome da Prefeitura, eu digo, busquem as informações dos órgãos oficiais, do site oficial do Governo do Estado, do Ministério da Saúde, da Prefeitura Municipal, porque senão a gente fica pescando muita coisa de outros locais de informação, YouTube, Facebook, não sei o quê, e que às vezes transmitem a realidade lá de São Paulo, lá do Distrito Federal, e não necessariamente refletem aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que nós estamos autorizados a estabelecer ou não, né? Eu vi, por exemplo, nos foi copiada aqui uma mensagem de um município de Minas Gerais que está distribuindo a merenda escolar para famílias daquela comunidade. E aí choveu de pergunta por que nós não estamos fazendo. Bom, porque nós não temos essa capacidade. Está falando de um município do interior de Minas Gerais com uma escola, que é fácil organizar isso. Nós, na rede pública do município, temos mais de 30 mil alunos. Isso não é possível de ser materializado e a secretária Sônia pode transmitir informações sobre isso. Então, a realidade de cada município ela vai ter que ser examinada, né? E aí concluo a minha fala dizendo, nós, o prefeito, nós estamos tão angustiados quanto vocês para tomar decisões, mas que sejam decisões adequadas à nossa capacidade de dar resposta à comunidade, adequadas à nossa capacidade de atender com segurança a nossa comunidade, porque se nós fizermos isso de maneira pouco planejada, de maneira não inconsequente, porque nós não estamos trabalhando dessa forma, mas sem tomar toda a cautela necessária, o prejuízo à nossa comunidade com perda, ele é irreparável, deixando de retomar as atividades é importante para a economia, é importante para a sustentabilidade econômica financeira do município, com certeza das atividades de vocês que empregam famílias, pessoas que representam famílias, que integram famílias, mas nós ainda não estamos olhando para um horizonte com condições de fazer isso nesta semana, na próxima semana. Como eu disse, isso pode mudar, mas é a realidade que nós estamos vivendo neste momento, né? A oportunidade de conversar, eu ouvi em parte do meu deslocamento uma fala da secretária Sônia com relação a construir um padrão com relação à recuperação de aulas, enfim, alguma coisa nesse sentido. Aquilo que nós todos pudermos ajudar, nós, o poder público, a Prefeitura, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, a Câmara de Vereadores, nós vamos fazer. Aquilo que diz respeito à Secretaria da Saúde, nós vamos expedir orientações para todas as atividades da cidade, buscando que os profissionais de vocês estejam protegidos, as pessoas que vão buscar os serviços de vocês estejam protegidas da melhor forma. Nada é 100% garantido. Todas as informações são muito novas. Um profissional de saúde usando todos os equipamentos de proteção individual, ele reduziu as suas chances de não ter contato com o vírus. Ele não está absolutamente protegido. Então, assim, não há onde estejamos totalmente protegidos. Por isso, essa questão de isolamento social e de distanciamento social se tornou, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, a única maneira efetiva de conseguirmos
diminuir os efeitos que essa pandemia traz para as comunidades, para as cidades, para os países em um curto prazo. Eu estou à disposição, seja pelos canais da Secretaria da Saúde, pelos meus pessoais, enfim, para tirar informações dentro do possível. O tempo é bastante escasso na Secretaria da Saúde, todos os nossos profissionais, assim como lá no gabinete do prefeito, em algumas secretarias da prefeitura, a gente está trabalhando muito mais, né, com muito menos tempo, né, mas a gente está à disposição com a responsabilidade que temos para tentar conduzir a comunidade a superar esse momento. Meninas, acredito que encerramos as perguntas que estavam previstas para os secretários nesse momento. Estou à disposição. Na verdade, ele realmente, a pergunta 8 não ficou clara. Pareceu realmente que nós estávamos perguntando de uma liberação de verba antecipada. Não seria isso? O senhor já respondeu, mas só para deixar claro para as demais, né, que pode ter parecido que nós estávamos pedindo valores antecipados. Não, não sei qual grupo do governo que trabalha com essa questão financeira, né, que também já fossem se articulando para quando nós voltássemos ao atendimento que tivessem esse canal com a defensoria, enfim, a maioria. É que assim, essas ações, elas acontecem uma boa parte pela Defensoria Pública e uma boa parte por advogados privados. Esse é o primeiro ponto. Para a gente compreender essa sistemática, eu acho que vocês até conhecem bem, mas talvez não todos. Digamos que a dona Maria da Silva ingressa via Defensoria Pública com uma ação judicial para garantir uma vaga de educação infantil. A partir do momento que a Defensoria distribuiu essa ação no Judiciário, distribuir a da entrada protocolar, se o juiz entendeu que preencheu-se todos os requisitos para a concessão de uma medida liminar que a Defensoria pediu, a liminar significa antecipar os valores ou uma decisão antes do julgamento final da ação. Se o juiz autorizou isso, ainda assim tem um rito protocolar e normalmente o que acontece? O juiz bloqueia valores de uma conta específica da prefeitura e isso fica vinculado ao processo. Então tem uma tramitação que envolve o Poder Judiciário, que como a gente falou está fechado, não depende exclusivamente da prefeitura, né? Então por isso que eu não vejo condições da gente conseguir avançar nisso neste momento. Saiu uma portaria do Conselho Nacional de Justiça na última segunda-feira, dizendo que as atividades do Judiciário, em princípio, retornam no dia 17 de maio. Mas essa decisão ainda não é definitiva. Então, por isso que eu estou dizendo que não é seguro nós falarmos com relação à perspectiva de prazos, porque nós não temos esses prazos fixados. Ok. Nós recebemos mais uma pergunta, eu acho que já foi colocado aqui, mas só para finalizarmos então, né, que se há mais ou menos uma previsão de retomada das aulas, secretário, não sei se o senhor poderia retomar essa questão. Secretária Sônia está no ar aí? Vamos ver. Deixa eu ver, não estou vendo ela aqui no momento. Não estou localizando aqui a secretária. Está aqui. Talvez ela já tenha saído. Sônia, por gentileza. Não, assim, a retomada das aulas, ela depende de toda uma construção, de todo um estudo, né? Isso precisa ser avaliado, isso está sendo avaliado pela Secretaria de Saúde e a gente também segue as orientações do Governo do Estado, do Ministério da Educação,
neste momento, não acredito no retorno das aulas agora no início de maio, como fala o último decreto aí em vigor. No aspecto de Secretaria no aspecto da Secretaria da Saúde, o que eu posso dizer, não havendo mudança, vocês me escutam? Parou tudo aqui? Tá. Não havendo mudança nos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, dificilmente nós teremos condições de retomada das aulas após 30 de abril. Por que eu digo isso não havendo? Porque como trocou o ministro da Saúde na semana passada, nós também não podemos descartar que daqui a pouco a linha de atuação do Ministério sofra alterações em algumas áreas. Mas o que eu tenho vigente hoje com relação às regras para isolamento social e distanciamento social não nos permite. Mas, de novo, por isso que eu disse que a gente vai acabar conversando muito. Isso poderá sofrer alteração. Perfeito, meninas. Então, acredito que já encerramos as pautas para o dia de hoje. Mais uma vez, agradecemos aí a participação de todas e de todos, né? Principalmente a disponibilidade do secretário Jean Thormann, da secretária Sônia, do vereador Alan Vieira, que está aqui conosco, da Silvana, que são as entidades que têm se colocado, né, os órgãos que têm se colocado à nossa disposição aí para orientações. A todas as proprietárias, né, que estão unidas. Se me permite, Sami, só... Sim, por favor, Alan. Rapidamente, só para agradecer o secretário Jean e a secretária Sônia, que, claro, a gente tem um relacionamento periódico com eles, né, eles têm se colocado à disposição e quero parabenizar eles também, junto com a Silvana. E até tá a Bárbara aqui, que é uma amiga minha de infância, que é proprietária de uma escola também infantil. Parabenizar esse momento, e eu acredito que esses momentos e esses movimentos, eles unificam a informação, né, e que vocês consigam, né, irradiar essa informação para essas outras pessoas, porque assim a gente combate, é isso que o secretário falou, né, a desinformação, a fake news, o que tem no Facebook, o que tem em muitas outras coisas, que não só as informações da Prefeitura Municipal, do Governo do Estado e do Governo Federal. Então, eu quero só parabenizar a Sami, porque nós ali na Câmara, a gente recebe muitas demandas, muitas desinformações, e que nessa reunião com a secretária Sônia, secretário Jean, com o Conselho e com vocês, a gente consegue unificar a informação, e vocês, independente se era o que nós gostaríamos de escutar ou não, a gente consegue levar a informação correta. E como o secretário falou, a secretária, né, todo dia pode ter uma nova informação, e que a gente possa se colocar à disposição de vocês, eu também nas minhas redes sociais, meus telefones, né, estou à disposição para que vocês possam tirar as dúvidas, e assim como os secretários também, com certeza. Muito obrigada. Então, finalizamos aqui as nossas pautas. Se o secretário quiser fazer uma colocação, secretária Sônia também, Silvana, então, todos temos alguns compromissos ainda no dia de hoje, né? Então, obrigado. Mais uma vez, muito obrigada pela prontidão. Obrigado, né? Sami, obrigado, Alan, obrigado, Sônia, obrigado, Marileia, todas as convidadas, obrigado por tudo. Obrigada, meninas. Então, nos falamos brevemente. Esperamos notícias melhores. Hoje à noite tem live, né, do nosso prefeito. Então, talvez venham novidades por aí. Estejamos atentas. E nos encontramos no grupo de WhatsApp. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Bom trabalho.